aí, sejam todos bem-vindos e boa palestra para todos. Só mais uma informação, pessoal. A gente vai fazer a ideia é uma apresentação, tá, dirigida, que o André vai fazer. Ele vai falar aí, né? É opcional, quem quiser pode ir acompanhando junto com ele. E o Francisco vai ficar como mediador, tá? Então o Francisco vai estar no chat, caso alguém não consiga seguir algum passo do roteiro que vai ser apresentado aí, ele vai estar respondendo direto no chat aí. As perguntas, elas devem ser feitas no chat, tá? E ao final a gente vai interagir aí, eu vou lendo as perguntas e o André vai respondendo para ficar mais organizado, tá? Vou pedir a todos que mantenham os microfones no mudo, tá? E caso, por descuido, alguém ativar o microfone e estiver comprometendo a palestra, eu vou desabilitar o microfone para não atrapalhar para os demais aí, tá bom? Então, André, fica com você a palavra aí, bom evento aí, boa palestra. Muito obrigado, Vinícius, e a toda a equipe da Prodenge que participou conosco da preparação do evento, pela apresentação também, e dar um bom dia a todos que estão nos acompanhando e agradecer pelo interesse, pela disponibilidade. Como o Vinícius nos apresentou, nós aqui na Diretoria Central de Transparência Ativa da CGE, estamos desenvolvendo um novo portal de dados abertos do Estado e, a partir desse planejamento, nós trouxemos aqui para o tema dessa oficina, na Inova, de dados abertos sem fricção, documentando, validando e publicando dados com data packages. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Primeiro, como o Vinícius já mencionou, né, esse material está sendo gravado, e ele vai estar disponível, inclusive, os comentários das apresentações, né, com eventuais dúvidas que a gente não conseguir resolver nesse espaço aqui de 1 hora. Talvez a gente não consiga exaurir todas, mas o nosso objetivo é demonstrar a finalização de um fluxo de documentação e validação de dados abertos. Então, quais são os objetivos aí, pontuando mais especificamente? A gente vai, então, comunicar a importância de boas práticas de documentação e validação de dados e metadados, como, a partir da demonstração do uso de aplicativos online e da explicação da relação desses aplicativos com os conceitos e as boas práticas de dados abertos. E como expectativas, a gente espera que ao final dessa nossa conversa aqui, vocês possam estar aptos a criar um data package, um arquivo, na verdade, que documente os metadados de um conjunto de dados, que a gente possa também iniciar o controle de versão e a validação automática do conjunto de dados criado. E também a gente espera que estejamos preparados para identificar e corrigir os erros mais comuns do fluxo de validação de dados. Bom, e aqui, para poder introduzir e sensibilizar com relação a esse tema que a gente quer tratar, a gente trouxe um recorte de um documento, de uma planilha, que é usual na Diretoria de Central de Transparência Ativa aqui da CGE, para a gente poder entender os problemas corriqueiros que a gente tende a lidar quando a gente trabalha com dados, né, principalmente no Estado. Então, aqui a gente tem um recorte de uma planilha ou um documento em CSV, formato tabular, para introduzir alguns desses problemas. E aí eu vou pedir para vocês observarem alguns aspectos, né, desse recorte aqui. Então, por exemplo, os nomes dos cabeçalhos. O que a gente pode entender desses títulos dessas colunas que estão aí, né? DESCSER. Tem também os valores dos campos. Aí nessa coluna terceira tem apostila. Tem valor 0, tem célula que está sem valor, tem valor que está assim. E mais à frente a gente tem também padrões de valor dos campos. Nessa coluna DESC-INST. Tem uma sigla de um órgão, que é dos bombeiros, depois tem nomes de outros órgãos por extenso. E, por fim, a gente também tem outro aspecto aí para ser observado, nessas 3 últimas colunas. Vejam como que estão os formatos de número e de data. Então, tem uma coluna aí que chama carga-hora, e aí tem alguns números, e aí onde que está a unidade de medida, o que significa isso.
Depois tem uma coluna que chama remuner, e aí tem números com decimais separados por vírgula, alguns com uma casa decimal, outros com duas, tem alguns números com separador de milhar, outros não. E o formato de data, que aí para quem está acostumado a trabalhar com data no Excel sabe que isso é um problemão. Enfim, tudo isso aqui, gente, para ilustrar que todos esses questionamentos, né, essas inferências que a gente pode começar a fazer quando a gente olha para esse recorte de tabela e não vê informação suficiente sobre o que quer dizer esses dados que a gente está enxergando, a gente passa a ter que pensar com um pouco mais de detalhe na questão dos metadados. E aí, aqui também, de propósito, né, essa tabela ela não tem um descritivo, não tem um título, notas de rodapé para explicar valores específicos também seriam, né, possibilidades de qualificar esse dado, né, de descrever o que os dados significam. Outros tipos, pessoal, de problemas comuns de documentação, e aí, já não falando mais do arquivo em si, né, mas na transição dos arquivos, em compartilhamento, por exemplo, pode acontecer o upload de arquivo incorreto, alteração no seu formato, pode acontecer alteração na ordem ou nos nomes das colunas, quando dois setores ou dois órgãos, né, tem que consolidar algum dado e publicá-lo. Pode acontecer alteração de layout sem comunicação, e isso de fato aconteceu recentemente, né, e pode acontecer com os setores onde vocês trabalham. E, por fim, um outro exemplo de problema comum de documentação seria a documentação inexistente para dados de referência. Então, a gente viu ali um recorte de uma planilha que a descrição... Primeiro, não tem descrição, né? E a interpretação do que significam os títulos das colunas, os valores ausentes ou os padrões de valores que se apresentam ficam, de certa forma, ambíguos, né? Os domínios das colunas, o que quer dizer aquilo ali. Ou também a documentação ela não está em formato estruturado ou não disponibilizada. E documentação, pessoal, na verdade, a gente está falando de metadados, e em seus níveis diferentes. Aqui a gente viu problemas comuns de níveis distintos de metadados. Metadados seriam, enfim, informações sobre o significado dos dados, seja a sua estrutura, a sua licença para uso, dados sobre a sua qualidade, periodicidade de utilização, dentre outros. Como eu disse, ele pode considerar diferentes níveis de granularidade. Então, a gente falou ali, por exemplo, desde uma propriedade singular de um recurso, que seria o campo de uma coluna, de uma planilha, né? Que tipos de valores que ela poderia assumir, desde os dados como um todo daquele arquivo, que é um recurso, que no conjunto forma um conjunto de dados ou dataset, e aí esse conjunto ou dataset também tem os seus metadados próprios, né? Então a gente vai aí do nível mais específico para o mais geral, né? Desde o valor daquele campo, daquela coluna, daquele arquivo ou recurso, de um conjunto de recursos, né? Que formam um conjunto de dados. Os metadados também eles podem seguir diferentes taxonomias. E então, diferentes padrões, né, de documentação. E no final das contas, esses problemas que a gente viu aí, um breve recorte, o que vai acontecer no final das contas? Se a documentação ou os metadados forem insuficientes, os dados eles não serão descobertos, né, eles não serão acessados, e se eles forem descobertos, é muito provável que eles não sejam reutilizados, né, na medida em que o usuário não vai conseguir depreender o sentido, o significado do que os dados pretendiam expressar originalmente. Bom, considerando então que esse exemplo, né, esse pequeno recorte de um conjunto de problemas corriqueiros, ele nos aponta questões de qualidade, e aí a gente traz aí uma definição da ISO de qualidade, que seria o grau em que um conjunto de características inerentes de um objeto atende à sua especificação. E que a gente acabou de ver um pouco dos metadados, né? Eles seriam, então, as características inerentes, e aqui, como a gente está falando de dados, ele seria o nosso objeto. A especificação, na verdade, é um padrão, né? Um padrão de documentação dos dados, que são o nosso objeto.
Então, se a gente tem problemas de qualidade, a gente precisaria, então, adotar um padrão para documentar os dados que minimizasse o custo dos usuários, primeiro em acessar, em conseguir descobrir esses dados, né, onde que eles estão, o que eles significam, e minimizar o custo dessa compreensão. Então, aqui a gente está trazendo um padrão de metadados com um formato preciso de arquivo, que é o data package. Esse formato preciso de arquivo, ele é o formato JSON, que é facilmente compartilhado e permite o seu reuso. E aqui a gente traz um pensamento, né, de um dos estudiosos de dados, de governo aberto, de dados abertos, que seria o seguinte: se os dados não estão disponíveis num formato aberto e legível por máquina, eles não podem ser reutilizados. Então, daqui a gente capta já qual seria o benefício ou consequência do uso de um padrão de metadados, né, que é tornar os nossos conjuntos de dados, além de abertos, legíveis por máquina, né, acessíveis e reutilizáveis nesse sentido. E aí, esse data package, que é um padrão de metadados, né, ele vai ser utilizado para descrever e empacotar um conjunto de dados num determinado formato. E esse formato, e aí quando a gente volta lá naquela definição de qualidade, ele segue uma especificação da frictionless data, que seria dados sem fricção, em que é um conjunto de padrões para descrever os dados, né? E aí, esse nome, ele não é por acaso, ele vem de atrito ou fricção, na medida em que os usuários ou consumidores de dados gastariam tanto tempo e recursos apenas para poder entender e trabalhar com os dados, que eles não seriam reutilizáveis. Então, dados sem fricção seria nesse sentido, utilizar um padrão de metadados para fazer com que os usuários possam descobrir e reutilizar os dados a partir dessas especificações. Bom, a partir de agora, a gente vai começar a demonstrar como que seria o fluxo de utilização de algumas ferramentas para a gente poder empregar na prática essas especificações, esses padrões de documentação, para promover a qualidade para os nossos conjuntos de dados. Então, aqui eu vou, primeiro, acessar Só um instante que eu tenho que abrir a página correta aqui. Eu vou abrir aqui, então, o repositório no GitHub. E aí, se alguém não estiver vendo a tela, por favor, me avise. Onde a gente vai baixar um arquivo que representa um exemplo. Ele é um exemplo para a gente poder trabalhar. Aqui, então, eu estou no repositório do GitHub, onde a gente tem um arquivo em formato CSV. Aí daqui para frente, pessoal, inicialmente a gente pensou num formato mão na massa, em que a gente pudesse fazer para e passo junto, todos os passos daqui para frente. Mas aí aqui eu estou num ambiente mais controlado, com 2 telas, então, assim, quem quiser fique à vontade para tentar replicar o que eu estiver fazendo, mas não se exija completar o ciclo, porque às vezes vocês querem ver o que está acontecendo, e aí tem que clicar em outra aba para fazer, então isso pode ficar um pouco confuso. Então o material vai ficar gravado, então fique à vontade para tentar, mas às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Então, podem simplesmente ficar seguindo aqui, que esse material vai ficar disponível com todos os links depois. Aqui, então, eu vou clicar nesse arquivo aqui. Isso é uma representação de um arquivo separado por vírgulas, que no nosso padrão aqui de especificação brasileiro, né, ele está em ponto e vírgula. Vou clicar aqui para conseguir baixar esse arquivo. A gente costuma ver, vou salvar como, abrir uma nova pasta aqui na área de trabalho. Remuneração. Data. A gente costuma ver esse arquivo no Excel, né? E ele fica assim no Excel. Bom, aqui então eu salvei o arquivo numa pasta nova aqui na área de trabalho e agora nós vamos usá-lo para criar um data package.
Eu vou colar aqui no chat o link desses materiais que eu estou utilizando. Então, o primeiro link aí é o desse arquivo, que está nesse repositório, que foi criado para fazer testes para o nosso workshop aqui. E agora eu vou utilizar uma ferramenta dessa entidade que publica esses padrões de especificação de metadados, que é a Frictionless Data, e essa ferramenta é o Data Package Creator. Vou colar também o link aí no chat para vocês poderem acessar, caso queiram. E daqui para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos demonstrar o uso de um criador de um documento que vai especificar os metadados, tanto dos campos, quanto de um recurso, quanto do conjunto como um todo. Então, aqui a gente tem esse formato aqui de painéis, em que é possível carregar um data package que esteja sendo construído, é possível validar e é possível fazer o download. E ele é em formato JSON. Aqui a gente tem um preview de tudo que vier a ser preenchido nesses painéis, tanto à esquerda aqui, que é do conjunto de dados, quanto aqui no meio, que é o dos recursos. E a gente vai conseguir perceber o preenchimento desses campos aqui. E, ao final, a gente vai baixar esse arquivo. Então, aqui, primeiro, eu vou passar rapidamente por algumas das propriedades, que são os valores dos campos que vão ficar nesse arquivo aqui, que representam os metadados. No painel à esquerda, a gente tem aqui, refletindo as propriedades do conjunto de dados. O nome dele, o título, descrição, um endereço na web, em que tem a referência desse conjunto de dados, a versão, o autor, a licença, informações sobre a licença desse conjunto e palavras-chave. Aí, pessoal, a gente não consegue exaurir o significado e os valores possíveis de cada campo aqui nesse workshop. De qualquer forma, a apresentação e os comentários que vão ficar disponíveis para vocês têm as referências dessas especificações da Frictionless Data. Nós vamos passar rapidamente por algumas demonstrações aqui. Então, por exemplo, o nome, ele tem que seguir algumas convenções, tem que ser simples e tem que representar, vamos dizer assim, com o mínimo de caracteres ou palavras possíveis, o que significa aquele conjunto de dados. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, um nome com espaço e clicar em validar. Ele aponta que tem um erro. Onde que está o erro? Esse nome ele não pode ter espaço entre os caracteres, por exemplo. E aqui está acusando esse erro. Outros erros que ele deu aqui é porque a gente não carregou nenhum recurso. Então, não tem nenhuma informação nesse arquivo de metadados por enquanto, né? Vou clicar em atualizar aqui. E aí, voltando, então, nos campos do conjunto de dados. Então, além do nome, que tem que seguir essas convenções, um título, e aqui a própria demonstração do Data Package Creator já informa que aqui pode ter espaço, seria esse nome legível, humanamente. O profile, nós estamos usando esse conjunto de especificações típico, né, de um dado, um pacote de dados tabular. A descrição, que aqui pode estar em formato Markdown, né, que é um formato específico de texto puro. A gente também não consegue adentrar nas especificações de Markdown aqui, e aí só para dar uma ressalva de que tudo que a gente está fazendo aqui em ferramentas online, e a gente pode fazer em editores de texto, como Sublime, Atom, etc. Vamos, então, aqui carregar um recurso, que é aquele arquivo de testes que a gente acabou de baixar, de um repositório, que eu passei o link no chat, para poder ver como que a ferramenta se comporta. Temos duas formas aqui de carregar esse arquivo. Ou a gente volta no repositório, copia o link do arquivo puro, o arquivo cru, esse raw aqui, nesse campo de path. Vamos clicar em load, e aqui ele mostra que ele está inferindo que existem 9 colunas. E aí as colunas aparecem para a gente poder descrever, tal qual a gente descreveu o título aqui, por exemplo, em cada campo daquele recorte daquela planilha que a gente está trabalhando aqui, que a gente viu, o título, a descrição, o tipo e o formato. Uma outra forma de carregar esse arquivo é a gente clicar em Load. A gente criou uma pasta, né, na área de trabalho aqui, com o arquivo. A gente clica em Abrir.
e ele também vai conseguir inferir os campos ou colunas desse arquivo. Ou seja, temos duas formas de carregar esse arquivo, a partir de um repositório no GitHub ou a partir do disco rígido do computador. E percebam que depois que eu carreguei, ele mostra as colunas desse arquivo aqui, e no painel à direita, ele vai mostrar também, aqui, por exemplo, para a primeira coluna, desk, sit, ser, ele mostra o que ele está inferindo aqui. A gente pode preencher como exemplo, descrição da situação do servidor, e ele mostra o título que a gente acabou de digitar aqui nesse painel de preview à direita. Ele vai inferir para cada uma dessas colunas o tipo de dado, e aí que tem as opções, né? Pode ser um conjunto de caracteres, que é o string, número inteiro, booleano, etc. E o formato. Também a gente não consegue exaurir as opções, né, e limitações que a gente tem para fazer essas marcações aqui agora, mas a gente vai fazer o quê? Passando por esses exemplos também, né, as demais colunas estão aí, carga hora, remuneração, data. Uma outra parte que ficou faltando é também falar sobre os metadados dos recursos. Aqui a gente está falando, na verdade, do dicionário de dados ou colunas, né, de cada um desses arquivos. Clicando nessa engrenagem aqui, a gente tem a opção de colocar o título, formato, encode, descrição do arquivo como um todo. Então aqui vamos colocar remuneração, de igual forma como esses valores que a gente viu no painel à esquerda, eles vão seguir as mesmas especificações aqui. O título é um valor, um nome humanamente legível. O formato aqui é o formato do arquivo, nesse caso que a gente está falando de um arquivo separado por vírgulas ou CSV. O encoding é o padrão dos caracteres. Quando ele não é informado, a ferramenta lê por default o TF8. O TF8, gente, é muito importante na hora da geração do arquivo. Quando ele não fica nesse formato, às vezes a gente abre um arquivo e ele está com sinais que os caracteres especiais não foram interpretados corretamente. Isso acontece por não ter sido discriminado o TF8 lá na geração do arquivo. À medida que eu coloquei esses valores aqui, eles apareceram aqui no preview, né, o título, o formato, o encode. Vocês já podem ter percebido também que não é necessariamente nessa ordem aqui que aparece, né? Primeiro ele mostra os campos, as colunas, o arquivo, os metadados do arquivo, e depois esses aqui, que não vai dar tempo de preencher, a gente pode adicionar, a gente carregou uma planilha, certo? A gente pode adicionar tantas contas forem necessárias, que compreenderem naquele conjunto de dados. Então aqui a gente pode adicionar um segundo recurso, um terceiro recurso, e assim por diante. Mas aqui por hora, nós vamos trabalhar apenas com esse recurso, tá certo? Não vamos preencher todas as propriedades e vamos validar esse data package. A ferramenta informa, então, nessa tarja aqui em verde, que o data package está válido, e agora nós vamos baixar o arquivo que a gente está vendo a pré-visualização aqui. Eu vou salvar na mesma pasta que eu criei para salvar aquele arquivo de teste em CSV. Então, o nome dele vai ser data package, ele é um formato JSON, como a gente comentou, e vamos salvar. E agora que deixo só um instante, que eu vou voltar para a apresentação. Tem uma dúvida aqui da Marcela que eu estou vendo, que ao preencher os campos, a gente pode usar cedilha, ou outros caracteres especiais, ou acentos. Aí, Marcela, é o seguinte, nesses campos aqui, ó, título, descrição, texto humanamente legível, os caracteres especiais eles podem ser empregados, sim. No nome do arquivo de metadado ou de recurso, eles não podem ser utilizados, certo? Ah, beleza. Obrigada, André. De nada.
Então, aqui a gente passou rapidamente por esse funcionamento da ferramenta e agora a gente vai para um novo momento, e aí espero que vocês estejam vendo aí o slide correto, que é a parte do controle de versão e da validação contínua. Então, daqui para frente, nós vamos utilizar outras duas ferramentas online. Para fazer o quê? Nós vamos criar um repositório, nós vamos perceber e fazer o upload desse arquivo e do seu metadado, que é o data package, ou seja, nós vamos conseguir perceber o histórico das alterações no repositório, comentar um pouco dessas boas práticas, e depois fazer a validação contínua como outra ferramenta, que é o Good Tables. Deixa eu voltar aqui para o navegador. Vou abrir uma nova aba. Vou entrar aqui numa outra conta do GitHub e vou criar um repositório. Se eu conseguir lembrar minha senha, eu consigo entrar, lembrei. Então, essa é a página inicial do GitHub, sem nenhum repositório. E a gente usa essa ferramenta para fazer trabalho aberto e para ter a colaboração, né, de pessoas. Quem está habituado com esse campo sabe que é uma ferramenta muito útil para a gente conseguir fazer o controle de versão e obter informações sobre os dados de uma forma muito específica e muito granular. Eu vou clicar aqui, então, em criar esse repositório. E aí, uma boa prática de dados, pessoal, tal qual nós tivemos um cuidado lá, de, ao colocar o nome e o título no conjunto de dados e no recurso, de forma que ele representasse o que os dados estão passando, aqui uma boa prática é colocar o nome do repositório igual ao nome do conjunto de dados. Então, a gente colocou lá a remuneração e vamos replicar esse nome aqui. Vamos deixar o repositório público, porque senão o controle, a validação automática que a gente vai fazer logo após não vai ser possível. E por enquanto nós não vamos colocar o leia-me, nós vamos colocar logo após. Cliquei no botão de criar o repositório e aqui o GitHub nos dá essas opções. Quick Setup, ele tem uma outra extensão para trabalhar com o GitHub no computador, no desktop de cada um. Aqui nós não vamos utilizar para não complicar, nós vamos trabalhar com o GitHub Online. A gente pode criar um arquivo ou fazer o upload. Mas antes de fazer o upload do arquivo em CSV e do arquivo JSON, que é o data package, nós vamos sincronizar esse repositório com outra ferramenta que vai fazer a validação automática. Então, vou abrir uma outra aba. Só passar o link aqui antes. No chat, para quem quiser acompanhar. O link do GitHub. E agora o link do GoodTables. Teve uma mensagem, André, de que a sua conta foi marcada. Eu acho que é porque essa conta é exemplo, então talvez as pessoas não consigam entrar e ver esse conteúdo lá em cima. Mas todo mundo consegue continuar acompanhando. Ah, sim. Bom, pessoal, essa ferramenta aqui, o que ela vai fazer? O confronto das informações do arquivo físico, o que a gente viu lá visualmente, ou no Excel, ou no repositório daquele arquivo CSV com as suas colunas, e o que a gente informou no data package que a gente criou, nos metadados. Ele vai fazer o confronto, a comparação. E ver se está de acordo com as especificações.
você não pode usar aplicativos de terceiros porque sua conta tá com o flag. Isso. Então, agora a gente vai lá no GitHub e autorizar o uso do GoodTables. Eu acho que você não vai conseguir por causa dessa flag. Foi a mensagem que ele falou ali, vai ter que usar outra conta. Outra conta. Tá. Então, vamos abrir outra conta. Vamos fechar essa daqui. Vamos criar, então, um repositório em outra conta e torcer para dar certo agora. Vamos fechar essas propagandas aqui. Clicar em novo repositório. Remuneração é o nome que está disponível. Ok. Vamos criar o repositório. Ok. Vamos tentar acessar de novo o GoodTables para validar os dados. Aqui, pessoal, o GoodTables tem nesse menu à esquerda 3 opções que mostram o que ele está validando agora. Como eu tive que entrar numa outra conta no GitHub, ele já está mostrando, né, as validações que ele fez nessa minha outra conta, aqui nesse painel, que é o dashboard. E aí a gente acabou de criar, eu acabei de criar aqui um novo repositório que se chama remuneração, nessa conta aqui. E aí, para essa ferramenta conseguir ler e controlar as alterações que eu vier a fazer nesse repositório, eu tenho que clicar aqui em gerenciar as fontes, né, Manage Sources. Ele não está mostrando, por enquanto, nos repositórios disponíveis. Eu vou clicar em atualizar, ele vai sincronizar, está pedindo para esperar. E ufa, que bom, apareceu aqui o repositório novo. Vou clicar em adicionar. Aqui na coluna direita ele mostra os repositórios que estão ativos. E aquele que ele sincronizou agora apareceu aqui, agora está ativo, que é o remuneração. Ok. Então agora o que nós vamos fazer? Estou voltando aqui nesse repositório novo para fazer o upload dos arquivos a partir daquela pasta que a gente criou. Então vou carregar aquele arquivo em CSV e o seu data package. Aqui tem um campo de commit para a gente descrever o que a gente está fazendo. Então, aqui eu estou incluindo o arquivo em CSV, data package. Vou apertar em commit changes, ele vai processar. Não deu certo, vamos tentar, vamos ver se ele... Ele falou que deu errado, mas deu certo, né? Então, aqui, o que aconteceu? A gente conseguiu, então, carregar os 2 arquivos, tanto o CSV como o JSON. Vou clicar aqui rapidamente para a gente ver. Então, está aqui. O GitHub dá uma mensagem que aqui ele não está fazendo a interpretação. Ele não está apresentando o arquivo da forma tabular, como a gente enxerga no Excel. Porque, como uma ferramenta de fora, o padrão do GitHub é conseguir colocar em tabela o que está separado por vírgula. E o CSV aqui a gente usa separado por ponto e vírgula. Então, esse aqui é o arquivo puro o formato puro do arquivo. E o data package JSON, ou JSON, tem, então, aquele arquivo que a gente conseguiu preencher lá no data package creator.
E aqui está aparecendo um xizinho, que já é o resultado da validação do Good Tables. Quando a gente clica nesse ícone, ele nos dá a opção, ele informa de forma breve que a checagem falhou e nos dá a opção de verificar o que está acontecendo. Vou abrir aqui uma nova aba. Então, ele vai mostrar para a gente o quê? Aqui é o título do commit, né? 1 minuto atrás, a gente fez o upload desses arquivos e ele fez a validação do arquivo que chama data. Aqui a gente consegue ver o arquivo ao clicar, que na verdade nesse título aqui, que é um ícone, nos leva para o arquivo lá no GitHub. Aqui ele dá uma pré-visualização do erro de validação e marcando a coluna, onde tem os problemas que ele está mostrando. E aí o problema vai estar descrito aqui. E ele está falando o seguinte. Tá certo? Ele mostra aqui uma lista, né, dessa mensagem de erro. O tipo ou o formato, ele não está adequado do dado do arquivo para o que a gente falou que ele era. Ele falou que em todas as linhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eles não são do tipo número inteiro. E não são formato default. E aí, quando a gente vê aqui, tem números separados por vírgulas, né? O que está acontecendo? A especificação no data package JSON mostra que essa coluna de remuneração, ela está falando que o data package creator leu que o tipo dela é um número inteiro, formato default. Na verdade, faltou uma informação aqui que é o quê? O separador de decimais que nós estamos usando. O separador de decimais é uma vírgula, né? E, por default, ele entende que seria um ponto. Como ele não viu um ponto, ele está falando que o número não é inteiro. Então, nós vamos clicar aqui em editar esse arquivo e acrescentar uma propriedade nessa coluna de remuneração, que é o decimal char, que é o separador de decimais, e informar dentro desse data package, que são os dados, os metadados, que o separador é uma vírgula. Outra coisa, o número não é inteiro mesmo, ele tem as partes decimais. E aí nós vamos trocar de inteiro para number. Então fizemos essas duas modificações nos valores das propriedades dessa coluna específica desse arquivo que é a remuneração. Vamos descrever essas modificações aqui no commit, modifica propriedades da coluna remuneração. E vamos clicar em Commit Changes. E aqui o sinal amarelo mostra que o Good Tables está processando essa alteração. E aí, pessoal, tem um certo delay mesmo, não é instantâneo assim. Vamos clicar, que a ferramenta Good Tables consegue ler. Vejam que depois que eu cliquei na página do repositório, ele validou e parece que deu certo. Quando a gente clica aqui, ele mostra que a checagem foi exitosa. Vamos abrir, então, para perceber que ele informou que agora a tabela está válida e aqui a gente consegue ver esse último commit aqui ao lado, no campo direito. Uma última coisa para a gente fechar esse pequeno ciclo aqui é copiar essa formatação em Markdown para a gente colar essa etiqueta, de dado válido no nosso repositório. Então aqui a gente seleciona esse código aqui está em Markdown, volta no repositório e clica aqui em adicionar um leia-me. Então aqui está o título do repositório no leia-me. A gente cola aquela descrição em Markdown. Vamos ver o que acontece. Adiciona etiqueta de validação automática.
Então, percebam vocês que a etiqueta da validação começa a aparecer no nosso repositório. Quando a gente clica nessa etiqueta, ela nos leva para a mesma página do Good Tables, que está fazendo, então, a validação de todo e qualquer commit. Vejam que esse último também foi um commit, né? Ele capta qualquer alteração e faz o confronto, se tem alguma modificação no data package com os dados. Para a gente ver o histórico das alterações também, tem aqui nesse reloginho, e aí os benefícios do controle de versão estão um pouco ilustrados aqui, na medida em que a gente consegue ver cada alteração que foi feita no repositório, seja dos dados ou dos recursos, né, dos arquivos, ou do data package, e consegue entrar aqui na modificação que eu fiz, por exemplo, e ver o que foi excluído, que está marcado em vermelho, e o que foi adicionado, está marcado em verde. E isso é um benefício muito grande para a gente poder pontuar de fato o que aconteceu com o data package, se a validação está funcionando ou não, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí, pessoal, esse histórico de commits ou de alterações nos repositórios mostram para a gente que a documentação é uma conversa, né? Ela vai sempre ser utilizada no momento posterior, por exemplo, né? Uma outra pessoa que acessar os dados, um usuário indeterminado, vai conseguir, através de scripts, de códigos, fazer com que máquinas leiam e percebam as alterações e vejam essas validações, por exemplo. E tudo isso acontece para a gente conseguir atender a requisitos legais de dados abertos. Então, a gente tem lá que desde a Lei de Acesso à Informação em 2011, no artigo 8º, está dito no parágrafo 3º que os sítios oficiais de governo, eles devem atender uma série de requisitos da publicação de dados. E aqui a gente selecionou alguns que têm muita relação com esse pequeno ciclo que a gente acabou de demonstrar, que seria o seguinte: os dados eles devem estar em formato aberto e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Eles devem ter o seu acesso possível por sistemas externos de forma automática, em formato aberto, estruturados e legíveis por máquina. Então, aqui a gente está usando uma especificação que tem um formato tal, que é o JSON, que é legível por máquina, e pode ser acessado por sistema externo, e está um formato estruturado, né? E um outro requisito legal também é a divulgação dos detalhes dos formatos utilizados. Os formatos utilizados, eles estão exatamente nas especificações da Frictionless Data que nós estamos usando ao fazer e disponibilizar o Data Package com todas essas alterações que estão sendo demonstradas no repositório. E aí, pessoal, não é preciosismo da nossa parte falar que isso aqui seria o mínimo e é um requisito legal e, a priori, todo e qualquer divulgação de dado aberto do governo teria que estar seguindo esses requisitos, tá certo? E aqui não é da nossa parte uma intenção de fazer uma propaganda dessas ferramentas. É uma decisão de arquitetura que nós estamos tomando na Diretoria Central de Transparência Ativa, entendendo que eles são formatos abertos, né, dessas ferramentas, que elas podem ser utilizadas, mas nada impede que a gente use outras ferramentas para atingir os mesmos objetivos, que são esses requisitos legais de publicação dos dados. E aí, passando um pouco por outros requisitos também, não só da LAI, tem um decreto federal de dados abertos que fala que formato aberto implica que a especificação esteja documentada publicamente. Aqui a gente está usando uma especificação que está documentada publicamente. E tem a nossa resolução interna aqui da CGE de dados abertos de 2014, no inciso 6 do artigo 2º, tudo que está itemizado aqui, né, é um único inciso, mas que mostra um requisito em particular dos dados abertos, né? Tem que estar público, representado em meio digital, estruturado em formato aberto, processável por máquina, referenciado na internet, disponibilizado sob licença aberta e que permita sua livre reutilização, consumo ou cruzamento em aplicações digitais desenvolvidas pela sociedade. Então, a gente espera que, utilizando essas ferramentas ou outras que possibilitem aquele fluxo que a gente demonstrou, a gente consiga atingir esses requisitos legais. E que, por fim, como uma síntese, né, da nossa jornada, o que a gente fez? A gente criou um conjunto de dados através desse criador de data packages, utilizando uma especificação.
A gente preparou esse conjunto de dados, ou data package, para controle de alteração no GitHub. A gente validou os dados de forma automática pela sincronização do repositório criado no GitHub com aquela ferramenta da GoodTables que também segue especificações, né, de dados sem fricção. E, ao final, o que isso significa? A promoção de qualidade e redução de custos de acesso e compreensão dos dados. Para quê? Para aumentar a chance do uso dos dados e também de ter os benefícios de uso desses dados como retornos em escala para a própria sociedade, não reuso de dados para aplicativos tais da sociedade civil, para controle, e etc. E, por fim, também uma indução de cultura, né, de colaboração e de governo aberto. E aqui, por fim, né, tem essa mensagem que está na nossa página inicial do portal de dados abertos, o novo portal de dados abertos, como uma chamada, né? Se você é um gestor, se você é um custodiante de dados, para nos contactar, né? Então, aqui a gente tem o endereço do site, né, do portal de dados abertos, e o nosso e-mail da transparência, para fortalecermos essa conversa, né, informarmos parceria, e aí com essa visão de oportunidade, né, de aprendizado mútuo, de alfabetização de dados, de incremento de controle social, participação ativa da comunidade, avaliações de usuários, a partir desses fluxos de documentação, validação e publicação de dados. Por fim, eu vou só clicar aqui nesse link para vocês verem como que no nosso novo portal de dados abertos, a gente tem espelhado algumas dessas práticas que a gente demonstrou aqui sinteticamente, né? Então, essa é a cara do nosso portal. Aqui a gente pode ver, por exemplo, os conjuntos de dados que estão publicados hoje. Tudo que a gente vê aqui é metadados, né? A organização que está, o conjunto de dados, a etiqueta, né? Que é uma palavra-chave, o formato que está divulgado o dado, a licença, título, descrição. Vou entrar aqui no termos de parceria e contratos de gestão. Vocês percebem que tem a etiqueta de validação aqui, onde a gente pode ver todas as alterações abertas, né, que esses conjuntos de dados passaram. Tem um recurso com o Data Package, que é um formato JSON, que é possível ver a pré-visualização, né, dessas especificações de metadados que tem. Então é isso, pessoal. Esse também é uma ferramenta aberta, né, o SECAM, é um dos exemplos de consolidação dessas práticas, né, de dados abertos. E a gente encerra a apresentação com essa chamada, né? E aqui com os nossos contatos. E aí perguntar para o Francisco e para o Vinícius se tem alguma dúvida ou comentário e deixar aberta a palavra aí para todos. Queria agradecer o André e parabenizá-lo. Excelente palestra, muito claro o objetivo aí. E agora a gente deixa o canal aberto aí, temos uns minutinhos aí. Para quem quiser tirar alguma dúvida, pode colocar no chat aí, ou se o André preferir, né, talvez a pessoa pode interagir, a gente deixa aberto aí, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal. Algum aspecto que eu esqueci também, se o Francisco, né, quiser pontuar, a gente acabou tendo que correr um pouco mais no final, por causa da questão do repositório. Vou deixar o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa. Uma coisa que, André, Marcela aqui, uma coisa que eu perdi, se a gente já quiser ir fazendo por conta própria, a gente manda o link para vocês do repositório? Ou a gente pode ir conversando? Como que a gente pode fazer isso? Um dos benefícios do controle de versão no repositório via GitHub, né, Marcelo? É exatamente essa possibilidade de a gente conseguir fazer a comunicação de forma assíncrona. Se quiser, a gente pode ir conversando ao vivo, mas à medida que vocês forem conseguindo fazer, né, de acordo com esse material, a gente consegue recapitular o histórico depois. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Ah, não, beleza. A gente está à disposição para fazer de forma síncrona também, né? A gente pode agendar, a gente já tem feito, né, com alguns setores de outros órgãos, então tem o Gabriel que está nos assistindo também, né? A gente está
numa conversa com a FEMIG e espera que a gente possa ter outros interessados, né, em outras entidades e órgãos do Estado, para a gente abrir mais dados aí no nosso portal. Entendi. Obrigada. Eu vou aproveitar a pergunta da Marcela, gente. A conexão que a gente tem entre esse padrão de documentação e o portal de dados abertos em si é porque, a partir da produção dessa documentação, a gente não vai ter uma outra etapa manual de preenchimento de um conjunto de dados no portal de dados abertos. Então, a interface que a gente vai usar para publicar, para catalogar, na verdade, um conjunto de dados no portal de dados abertos, vai ser esse conjunto de dados que foi documentado como um data package, e aí a gente está produzindo lá dentro da CGE agora esse ferramental para fazer essa carga automática. Então, vamos falar assim, no momento da catalogação no portal de dados abertos, você não tem um trabalho, uma etapa de trabalho adicional que tende a ser usual, né, em outros portais de dados abertos. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão que queira ser esclarecida? A apresentação você vai mandar onde, por favor? Para a gente poder seguir mais ou menos como se fosse um fluxo, para não esquecer nenhum passo, por favor. Sim, nós vamos... primeiro que assim, tem a apresentação, né, em PowerPoint, com um roteiro, e esse workshop ele foi gravado, né? Então, os dois vão ser disponibilizados, e aí a gente vai promover uma ampla divulgação, né, em algum canal oficial nosso, da CGE, e aí qualquer interessado pode nos acionar pelo e-mail que a gente disponibiliza. A gente vai ver a melhor forma de fazer isso. Tem um repositório, né? Sim. Para acessar o link. Sim, sim. E vocês já fizeram alguma POP com esses passos? Desenhando tipo um fluxo ou mais só o PowerPoint mesmo? Por enquanto, só o PowerPoint. Eu já vou aproveitar a deixa que você me deu e vou colocar aqui no chat o link da apresentação. Ótimo. Só um minuto que eu vou achar aqui. A apresentação vai estar aí no chat agora para vocês. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, acho que você quer fazer alguma consideração final, André, Francisco? Bom, é mais agradecer, né, Vinícius? Você, a equipe da Prodente, que nos auxiliou na preparação, na divulgação do evento, né, e meus pares, estou vendo aqui, todos estão online, e novamente aí reiterar, né, a nossa disponibilidade em formar parcerias para abertura de dados. E aí, oportunamente, a gente vai divulgar em qual canal, né, vai estar divulgada a gravação. Muito obrigado aí a todos que participaram conosco. Exatamente. Eu quero agradecer aí o André, o Francisco, toda a equipe aí da CGE, que se disponibilizaram aí, né, para colaborar com esse evento, trazendo um conteúdo tão interessante, rico e útil aí para a gente fazer uma coleta de dados, né, que a gente precisa tanto aí e tem dificuldade muitas vezes, tá? A gente vai encerrar o evento agora, tá? E eu queria agradecer a todos a participação. Estou deixando aí no chat o link aí da Inova. Tem muita palestra, muito evento bacana que todos podem acompanhar aí, tá? E vamos encerrando aí. Agradeço a todos aí, tá? Bom dia, bom trabalho
e aproveita as demais palestras aí.